Olá, tudo certo? Voltamos, que bom que você está aqui comigo. Questões da banca Consulplan, Lei 8.112. Já verificamos que não é tão difícil assim, mas temos que ter cautela, né? Então vamos lá, vamos para o nosso treinamento total. Podemos? Olha só, uma questão pequenininha. No caso de extinção de cargo público, assinale a alternativa correta. Então, extinto cargo público. O servidor estável deve ser aproveitado de forma adequada em outro cargo? Ou o servidor estável deve ser reintegrado de forma adequada em outro cargo? Deve haver reversão do cargo do servidor estável? O servidor estável deve ser reconduzido de forma adequada em outro cargo? É uma questão fácil, né? Vamos aqui de baixo para cima. A recondução, ela não é decorrente, porque assim, os vários provimentos derivados, eles derivam do vínculo criado pela nomeação e eles são adotados de acordo com a situação do servidor, ok? E aí a recondução determina o retorno ao cargo anteriormente ocupado por duas situações, né? Que é a inabilitação em estágio probatório e o reintegrado, o retorno do reintegrado. O eventual ocupante sai do cargo do reintegrado e tem o direito à recondução se estável, ok? Então, mas não é o caso de extinção do cargo, né? Caso de extinção do cargo dá direito à recondução? Não, ok? Então, tá errado esse caso. Deve haver reversão do servidor ao cargo. Deve haver reversão do servidor? Não, a reversão é a volta do aposentado, né? Então, também não é o caso de extinção. Será ele reintegrado? Também não, que a reintegração é para aquele servidor que consegue anular sua demissão, né? Então, também não é o caso. Então, é o caso do aproveitamento. Cuidado, né? Isso aqui é uma interpretação. Cuidado, muito cuidado, porque a gente sabe, a gente conhece o conceito de aproveitamento na Lei 8.112, tá lá, é o retorno daquele que estava em disponibilidade. A disponibilidade é uma forma de inatividade remunerada. O servidor estável tem o seu cargo extinto, vai para a disponibilidade proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento. Mas é claro que, imagina que um cargo foi extinto e o servidor é estável e já existe um outro cargo compatível para ele ocupar, ele precisa ir para a disponibilidade para voltar? Claro que não, ele pode ser aproveitado direto, ok? Então, está correto, olha lá, inclusive isso é texto constitucional por interpretação, artigo 41, né? Então, assim, tranquilo essa questão, não é difícil, é só estar atento qual a motivação de cada provimento derivado. Tudo bem? Bom, vamos lá para mais um desafio. Em relação ao processo administrativo e com base na Lei 8.112, assinale a afirmativa incorreta. Grifa isso, viu? Por quê? Porque é muito natural nosso, por conta do volume, né, de ocorrências, que a gente busca a resposta correta. Aí a gente passa batido no enunciado, né? Aí acaba se dando muito mal. Por quê? Porque acaba dando problema, né? Qual o problema? O problema é que estamos aqui, tem que buscar a incorreta e não a correta, né? Piscou, errou. Vamos lá. No devido processo administrativo disciplinar, quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto, ok? Correto, perfeito, isso está lá no artigo 144, seu parágrafo único, ok? 144, parágrafo único. É isso, por falta de objeto, não tem o que apurar, vai fazer o quê? Certo? Então está correta, artigo 144, parágrafo único. O que mais? Estamos procurando a incorreta. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham aí a identificação e endereço do denunciante e que sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.
É texto da lei, é exatamente o caput do artigo 144. A jurisprudência vem batendo muito nesse conteúdo normativo, legislativo. Por quê? Porque, poxa, só falta exigir o DNA, né? Imagina uma pessoa do povo que quer denunciar o ilícito de um servidor, aí precisa da identificação, do endereço, tem que ser por escrito, ainda tem que ter autenticidade, né? Então, a jurisprudência vem mitigando esse conteúdo legislativo, mas a banca Consuplan não costuma abordar a jurisprudência, é uma questão de advogado e mesmo assim é texto de lei, entendeu? Então, assim, apareceu lá, você diz que está correto. Se a banca, porventura, em algum momento mostrar a jurisprudência, nossos tribunais, aí você já sabe que a jurisprudência vai dizer, não, precisa disso tudo aqui não. Se tiver um mínimo ali, a autoridade é obrigada a apurar sim, ok? Bom, mas a princípio está correto, texto da Lei 8.112. A apuração de irregularidade será obrigatoriamente promovida por autoridade do órgão em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade. Aqui tem uma pegadinha, né? Muito cuidado com isso. Por quê? Olha só, a apuração da irregularidade será obrigatoriamente promovida por autoridade do órgão que tenha ocorrido a irregularidade. Até aí tudo bem, né? Mas daí tudo bem nada, né? Já tô falando besteira. Obrigatoriamente tem que ser necessariamente por aquela autoridade? Em regra, sim. Mas olha só o que diz o parágrafo 3º do artigo 143. A apuração, né, da irregularidade, por solicitação da autoridade, né, do órgão, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso. Então, obrigatoriamente está errado, ok? Daquele que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada, ok? Em caráter permanente ou temporário. Então perceba, né? Essa delegação de competência pode acontecer, então não é obrigatoriamente. Pode acontecer a delegação de competência. E quando é que se exige competência específica? Quando ocorre a delegação. Porque se a autoridade é aquela mesma da instituição e ela mesma apura, ela é imbuída de competência genérica do poder disciplinar. Precisa de competência específica para apurar aquele ilícito, entendeu? É diferente quando ela delega. Quando ela delega a apuração de determinado ilícito funcional, ela delega com poderes específicos para aquela apuração, poderes específicos para aquele ilícito praticado pelo servidor. Ali exige poderes específicos, competência específica, entendeu? Se é a própria autoridade imbuída ali, né, da competência, da própria estrutura a que o servidor pertence, ela não precisa de competência específica, ok? Então dá errado por dois motivos. E aí onde está isso? Está no artigo 143, parágrafo 3º. Então essa está incorreta. Vamos ver aqui a letra D, ok? Na letra D, nós temos aqui o seguinte, a autoridade que tiver ciência de irregularidade é obrigada, É obrigada a promover a apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Questão muito boa, né? Corretíssima, mas ó, letra de lei, fácil, né? Não dá pra moscar, não. Vamos lá, mais uma questão. Acerca do processo administrativo e sindicância, você percebeu que assim como as demais bancas, a Consuplan gosta muito daquela parte finalzinha lá do regime disciplinar, né? Bastante explorada em prova. Então tem que, né, dar um gás ali, e saber muito. Com base no processo administrativo e sindicância, acerca do processo administrativo e sindicância com base na Lei 8.112, analise, ok? O resultado de uma sindicância pode ser o arquivamento do processo, aplicação de penalidade, de advertência ou suspensão até 30 dias ou a instauração do PAD. Show! Perfeito, é exatamente isso. Corretíssimo, ok? Olha lá
o artigo 145 e seus incisos. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior, ok? E aí? Correto, 30 dias, né? E aí, artigo 145, tá lá no inciso 5. Que mais? Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda destituição de cargo e comissão, a comissão de sindicância, se julgar conveniente, poderá sugerir a instauração do PAD. Não, né? Aqui as penalidades são graves, né? Poderá se julgar conveniente comissão de sindicância. Nossa, essa parte final aqui tá péssima, né? Tudo errado. Olha lá o artigo 146. Que mais? O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Claro que isso está correto, né? Olha lá o artigo 148, artigo 148 da Lei 8.112. Correto. Então tá correto. A1, A2 e A4. 1, 2 e 4, resposta letra D de dado, ok? Tudo bem? Bom, vamos lá. Mais um desafio. A Lei 8.112 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. De acordo com o referido dispositivo legal, é correto afirmar que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. O gozo dos direitos políticos não é requisito para investidor no cargo público. Ô, coisa fácil, né? Imagina, igual direito político, né? Tem que estar. Cargos públicos são criados por lei para provimento apenas em caráter efetivo? Não, também em caráter comissionado. Isso falando da Lei 8.112, que existem inclusive os cargos vitalícios, né? O cargo é o conjunto de classes da mesma profissão escalonados segundo os vencimentos. Não, cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades, né? Pode ser estruturado em classe, entendeu? Isso aqui tá tudo errado, nada que se salve. Tudo bem? Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura administrativa cometidas a um servidor. Então, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo, tá? O salvo aqui perfeito, os casos previstos em lei, ok? Isso está lá no artigo 4º da Lei 8.112. Show? Tranquilo, né? É uma banca muito fácil, eu acho. O que mais? O capítulo, isso aqui é ruim, né? O capítulo 1 do título 2, para quê? Só para, né? Para nada. Trata especificamente sobre o provimento de cargos públicos. Em relação ao referido provimento, é incorreto. Então, outro tema que a banca Consuplan gosta muito, além de regime disciplinar, é provimento de cargo, né? Vamos lá? A nomeação, marcar que está errado, de novo, é incorreto, ok? A nomeação, a promoção, a reversão e a readaptação são formas de provimento de cargo público? São. Olha só, cuidado, hein? Não são as únicas formas, tem mais, né? Faltou. Mas são formas de provimento? São, tá errado? Não, tá certo. A nomeação facial em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. É isso. Existem dois tipos de cargo efetivo. Existe o cargo efetivo isolado e existe o cargo efetivo de carreira. O cargo efetivo isolado, né, não tem uma subdivisão, enquanto que o cargo efetivo de carreira é estruturado em classes e essa estrutura permite o desenvolvimento funcional através da promoção. Ok? É o mais utilizado, é o cargo efetivo de carreira. Também está correto. A investidura em cargo público se dá desde a aprovação no respectivo concurso público, sendo a nomeação em momento posterior à posse. Olha, se errou isso aqui,
tá precisando estudar muito. Mas tá precisando estudar horrores. Não é não? Isso aqui é pra pessoa não errar nada, né? Tá errado isso aqui, né? Não tem nada a ver. Como é que a nomeação vai ser... Né? A investidura se dá com aprovação em concurso público, sendo a nomeação em momento posterior. Tá, mas eu sei que a nomeação é posterior ao concurso público, mas dizer que a investidura se dá desde a aprovação, então a pessoa já é servidor desde a aprovação do concurso, né? Ah, pode receber o seu dinheirinho? Não, a investidura no cargo público se dá com a posse, né? Por favor. Só errou isso aqui o distraído, não é possível que a pessoa não saiba. A nacionalidade brasileira, bem como a quitação das obrigações militares e eleitorais, são requisitos para a investidura, né? Claro que sim, correto. Né? Olha lá o artigo 7º da Lei 8.112. Tudo bem? Ok? Bem tranquila, bem tranquila. Pode ser que a banca comece a, né, pegar mais pesado. Por enquanto é bem tranquilo. Determinado servidor público federal cometeu uma infração administrativa e aí, de acordo com a Lei 8.112, ele poderá sofrer pena de demissão, exceto... essa aqui tá melhorzinha, né? Quando é que não se aplica a demissão? Quando não se aplica a demissão. Corrupção é caso de demissão? Abandono de cargo? O que é abandono de cargo? Ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas? Caso de demissão? Claro, demissão. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo? Olha lá o linguarudo, né? Uma proibição que seja demissão. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato? Não, né? Isso aí não chega a penalidade máxima, né, de demissão. Então, olha lá, um rol muito importante é o rol do artigo 132, bastante explorado em prova, traz lá todos os casos de demissão, ok? É um artigo que você tem que saber e saber muito, pode saber pouco não. Vamos lá. Segundo a Lei 8.112, entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por abandono, a gente acabou de falar, mais de 30 dias. E a inassiduidade habitual. E inassiduidade habitual não se confunde com abandono de cargo, né? Aqui você tem que preencher antes de procurar. 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses, assinada a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Coisa boa, coisa fácil, resposta letra E. Olha lá os artigos 138 e 139, ok? Muito importante o seguinte, olha só, o abandono de cargo e a inassiduidade habitual são apuradas através do PAD sumário. Cuidado com isso. O PAD sumário é um instrumento adequado de apuração de cargos, de ilícitos, de apuração de cargos, de apuração desses ilícitos funcionais. O PAD sumário ele foi pensado para apurar acumulação ilícita de cargos, ok? É isso que eu queria falar. E ele também é utilizado para apurar o abandono de cargo e para apurar a inassiduidade habitual. Pergunta bem interessante, ok? Tá bom? Certo? Então, nós completamos de forma adequada esta questão. Vamos lá? Mais um desafio. De acordo com a Lei 8.112, analise a quitação das obrigações militares e eleitorais é um requisito básico para a investidura em cargo público. Perfeito, correto. É vedada a posse em cargo público mediante procuração? Não é vedada não, é permitida. Lógico, é uma procuração com poderes específicos. Então a posse, ela tem que se verificar em quanto tempo? Qual o prazo da posse? 30 dias a contar da publicação da nomeação. E aí imagina a pessoa muito ocupada, né, ou tá em outro, principalmente aqueles que fazem concurso, moram em um estado e fecham concurso para outro estado, né? Aí passa a procuração para alguém, né? Mãe ajuda bastante, mãe vai lá assumir esse cargo para mim, viu? E aí passa a procuração
para com poderes específicos e a posse pode ocorrer sim, tanto que não existe prorrogação do prazo da posse, não tem. É só por procuração, ok? E aí, não confunda a possibilidade de procuração para posse, não existe possibilidade de procuração por exercício, hein? Olha, 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 ok? Então está errada aí essa afirmativa. A promoção é forma de provimento? Claro, a promoção é forma de provimento, correta, A1 e A3. Olha lá o artigo 8º, né, falando de provimentos, ok? Certo? Bom, o que mais? Vamos lá, vamos seguir adiante? O prazo, de novo o PAD, o prazo de conclusão do processo disciplinar na Lei 8.112 não excederá quantos dias? Olha isso. Não excederá, contada a data da publicação do ato que constituía a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Assinale a alternativa que completa. Olha esse tipo de questão, hein? Né? Já usam muito e a banca Consulplan está usando prazo de 60 dias. Tem uma questão que fala assim, é o mesmo assunto, olha a abordagem da questão, né? Não é da banca Consulplan, mas ela pode começar a adotar, é bom você saber, né? E vai que você enfrenta outros concursos também, né? Concurseiro vai concurso até quando? Até ser mais feliz, né? Porque a hora de ser feliz é agora, tá bom? E aí, o prazo, qual é o prazo ordinário de conclusão do prazo do PAD, né? Do processo disciplinar. Qual prazo ordinário de conclusão do PAD? 60 dias. Qual prazo improrrogável do PAD? 60 mais 60, prorrogável por igual período. Entendeu? E a CESP, que né, de Deus não, ainda bota assim, qual o prazo total do PAD, que é 60 mais 60 mais 20 dias de decisão. É o prazo total. Mas a Consulplan não faz isso não, né? Agora, prorrogável e improrrogável, né, tem que saber, né? Ordinário, prazo ordinário e prazo improrrogável, vale a pena saber. Leva essa informação para sua prova, tá bom? Eu esqueci de marcar, né? 60 dias, 60 dias. Vamos lá? Mais uma questão. A Lei 8.112 estabelece que o processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo. Marque a alternativa incorreta. Achei que já tivesse falado dessa questão, mas não, tá? Sobre o tema, marque a alternativa incorreta. Vou ler de novo porque eu atropelei. A Lei 8.112 estabelece que o processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Sobre o tema, marque a incorreta. Marcar a incorreta. O processo disciplinar se desenvolve nas fases de instauração, inquérito administrativo e julgamento. São as 3 fases do processo disciplinar. É isso? Perfeito, corretíssimo, ok? Que mais? As reuniões, marcar o quê, hein? Incorreto, já grifei. As reuniões, as audiências das comissões que conduzirem o processo terão caráter público. Não. Terão caráter reservado. A comissão que conduziu o processo disciplinar exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. Correto. A comissão que conduziu o processo disciplinar terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair dos seus membros. Perfeito. Isso é muito interessante, hein? Olha só. A comissão do PAD ordinário é de 3 servidores estáveis, né? Esses 3 servidores estáveis, um deles vai ser o presidente. Quem escolhe? A autoridade instauradora escolhe quem vai ser o presidente da comissão disciplinar.
Esse presidente escolhido, ele vai escolher o secretário. O secretário da comissão pode ser um dos membros, um dos outros 2 membros, ou pode ser uma outra pessoa, ok? Tá corretíssimo isso. Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro, parente do acusado consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau. E aí? Corretíssimo, né? Corretíssimo. Cuidado com esse parentesco até o 3º grau. As bancas, né, e a Consulpan pode abordar isso, tem trazido muito questões hipotéticas, né, casos hipotéticos, do primo e do cunhado. Então vamos lá. Primo e cunhado podem participar da comissão disciplinar que está investigando o servidor? O primo dele, o cunhado dele, pode ou não pode participar? Olha que pergunta boa. Ah, se eu fosse a banca, né? Eu acho que eu vou lá para a banca Consulplan para dar uma ajuda para eles elaborarem umas questões, né, mais dificilzinha, né? Porque você está estudando, você pode enfrentar uma questão bem mais difícil que isso, né? Não? É. E aí, ó, vamos lá. Primo e cunhado, pode ou não pode? Primo, pode. Cunhado, não. Por quê? Aí você tem que lembrar, você tem que saber disso. Vamos aqui rapidinho. Aqui está o servidor, né? Nós temos parentesco em linha, por consanguinidade e afinidade. Em linha reta, em linha colateral, ascendente e descendente. Quem é parente do servidor em 1º grau, consanguinidade, em linha reta, ascendente? Os pais. Depois dos pais, os avós, 2º grau, ok? Depois, os bisavós, né? 3º grau. Em linha, consanguinidade, linha reta, descendente, 1º grau, os filhos. Que mais? Os netos, 2º grau. E os bisnetos. Não esquece isso não, por favor, porque isso vai ser importante. Bom, cônjuge. Cônjuge é parente? Não. Cônjuge é cônjuge. Cônjuge ou companheiro, tá? Tanto faz. E aí nós temos, mas só que aí caso tava tão afim da pessoa que casou, juntou, né? Que aí você leva o pacotão da afinidade. É, o pacotão da afinidade. São os parentes que vão junto com o cônjuge, né? Pois é. E aí, na linha reta, ascendente, nós temos os sogros. A sogra é parente em 1º grau. Entendeu? É parente em 1º grau. E eu esqueci de falar da colateral da consanguinidade. Da barriga da mãe, além do servidor, sai o seu irmão. Irmão é parente em 2º grau. Da barriga da irmã sai o sobrinho. Sobrinho é parente em 3º grau. Ok? Aí sobe lá nos avós. 1º, 2º, da barriga da avó saiu os tios. Tios é parente em 3º grau. Tem que ser assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entendeu? Da barriga da tia que saiu o primo. Primo é parente em 4º grau. 4º grau. Então o primo pode participar da comissão de sindicância contra o servidor? Pode. E da barriga da sogra sai quem? O cunhado. O cunhado é parente em 2º grau por afinidade na linha colateral. O enteado também é importante. O enteado é parente em 1º grau por afinidade na linha reta descendente. Entendeu? Então, o cunhado não pode participar, mas o primo pode, que assim, pela lei, o cunhado é mais próximo que o primo, entendeu? É isso. Por isso que, cuidado que pode, se fosse a banca, eu ia botar um caso hipotético, né? E aí você tem que ficar atento para esses detalhes, tá bom? Entendido isso? Ok? E aí, qual é a resposta? Ah, olha só, isso tudo tá lá no artigo 149, né, que trata lá da comissão, artigo 149, que trata da comissão, né, e seus parágrafos, que trata da comissão. E também nós temos o parágrafo 150, que também é importante, que diz assim no parágrafo único: as reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado e não caráter público. É o que está
incorreto aqui, ok? Isso aqui está incorreto, ok? Então a resposta, letra B de bola. Tudo bem? Olha só que importante revisão nós fizemos, né? Muita informação. Ah, Claudete, está muito corrido, eu não estou conseguindo acompanhar. Mas olha só, qual é o pressuposto no módulo de exercício? É que você já tem uma base, né? Então, se você está com muita dificuldade, você tem que ir lá para o módulo teórico, tá bom? Que aí no módulo teórico eu vou devagar, falo tudinho, numa sequência pedagógica. Aí você tem que adquirir o módulo teórico, que é para o seu bem, tá bom? Olha só, acabou o nosso tempo, mas eu volto, tem mais questões. Até lá, tchau, tchau!